Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar essa série de vídeos aqui, né? Nós estamos falando sobre onisciência. Então no vídeo passado eu estava contando o passatempo, né, do avô Bhishma, é isso? Então o avô Bhishma, aí quando ele entendeu, né, que Krishna, devido à sua onisciência, né, tinha entendido tudo e fez com que a Juna fosse lá tomar as flechas de volta, né? Aí ele falou assim, ah não, Krishna me fez quebrar minha promessa, porque ele tinha prometido que ia matar os pândalos. Então o Krishna me fez quebrar a promessa. Não, isso não vai ficar assim. Então, amanhã, um ponto, que Krishna tinha falado que ele não lutaria na batalha de Kurukshetra, né? Krishna falou, eu não vou lutar. Então ele falou assim, amanhã, se Krishna não quebrar a promessa dele, e não entrar na guerra, eu vou matar Arjuna. Ele ficou indignado, o bicho. Então assim, aí no outro dia ele começou a lutar assim ferozmente, mas lutar assim demais, porque ele era muito poderoso mesmo. Como falei, ele só morreria quando ele quisesse, imagina. E ele começou a atacar diretamente a Arjuna. E a Arjuna começou a enfraquecer, né? Porque Bhishma é inconcebivelmente forte. E aí lutando e lutando, aí já estava na tarde já, né? Assim, a Arjuna estava perdendo as forças já, né? E aí Krishna entendeu que Arjuna, ele ia matar Krishna, ele ia matar Arjuna mesmo. Inclusive até quebrou a quadriga de Arjuna, uma coisa assim, bem pesada. Aí Krishna assim, ficou tão assim, com raiva, querendo proteger Arjuna, que ele pegou uma roda de uma quadriga, não sei se fala, uma roda de uma quadriga quebrada lá, porque a guerra de Kurukshetra assim, foi uma avalanche de gente morta e quadrigas quebradas, né? Ele pegou uma roda de uma quadriga e partiu para cima de Bhishma para matar Bhishma. Ele pegou uma roda, Bhishma é muito poderoso, né? Pegou uma roda de uma quadriga assim e partiu para cima de Bhishma para jogar a quadriga para esmagar Bhishma. É quando Bhishma viu Krishna vir em direção a ele, ele simplesmente parou de lutar e ficou com as mãos para baixo assim, tipo assim, pode matar. Ele sabia que Krishna era a suprema personalidade de Deus, ele sabia que Krishna é onisciente, onibenevolente, onipotente, ele sabia de tudo. E ele baixou as armas e ficou assim feliz. E aí a Arjuna, Krishna, você falou que não vai lutar. A Arjuna tentando segurar Krishna, Krishna, você falou que não lutaria na batalha de Kurukshetra, você vai quebrar sua promessa. E Krishna, aí na hora que Krishna estava assim, partindo mesmo para lançar a roda da quadriga no peito de Bhishma para acabar com Bhishma, aí soou a concha. A concha, como falei, no final da tarde a concha soa, né? E quando soa a concha, todo mundo tem que parar de brigar. E aí Krishna não, porque como tocou a concha, Krishna não poderia matar Bhishma depois que a concha tinha soado. E ele foi e não lutou, mas ele ia matar Bhishma. Então aí Bhishma ficou satisfeito. Então esse passatempo é interessante que ele mostra assim, da benevolência de Krishna para com seus devotos, né? Krishna é o pai de todo mundo, toda entidade viva, mas ele, especialmente querido, né? Ele gosta especialmente de seus devotos. Os devotos estão dedicando as suas vidas a ele, né? Assim? Então porque Deus, ele reciproca proporcionalmente, né? Assim? Deus é justo com todo mundo. Então se você quer esquecê-lo, ele vai fazer você esquecê-lo para sempre. Mas você quer amá-lo, ele vai te amar também para sempre. Então a Arjuna é um devoto puro, está sempre pensando em Krishna. A Arjuna estava sempre pensando em Krishna e não, Krishna estava sempre pensando em Arjuna. Então se você quer que Deus pense em você, pense sempre nele. Ele reciproca na mesma medida. Então como a Arjuna é um devoto dedicado a ele, ele queria proteger a Arjuna de qualquer maneira. E aí, assim, mostra, né, assim, a sua benevolência, né? Então esse ponto, né, é um ponto que mostra assim, o defeito, né, dessa filosofia que eu estou falando aí, sobre esse defeito dessa compreensão filosófica a respeito de Deus, né? Assim, como eu falei, né, que ele pode ser bom, pode ser onisciente, mas não é onipotente, porque o sofrimento continua no mundo, né? E o erro disso aí é que as pessoas acham que nós só temos essa vida, né? Assim, já falei sobre isso. Então, se nós só temos essa vida, realmente tem justiça. Mas se nós temos vidas prévias e vamos ter vidas futuras, então não tem justiça, né?
Alguém está sofrendo porque fez coisa errada no passado. Então, Deus é sempre justo. Ele é moralmente perfeito. Então, então essas filosofias, geralmente só as filosofias, as religiões judaicas, cristãs, né? E islâmicas, né? São religiões que vêm do Oriente Médio. Então, isso criou uma divisão, como falei, uma divisão ontológica, né? Uma divisão assim de existência, né? Nossa existência é diferente da existência de Deus, né? Então, porque Deus, todo mundo aceita que Deus é eterno, mas nós passamos a existir. Então, nós somos diferentes, né? Nós não existimos no passado e Deus sempre existiu e nós passamos a existir de um certo tempo para cá. Então, porque segundo essa filosofia, né? Assim, judaico-cristã islâmica, né? Que nós somos tivemos um começo, né? E essa vida vai acabar. Então, isso cria uma divisão, como eu falei, uma divisão ontológica, uma divisão de natureza de existência. E cria assim um abismo diferente entre nós e Deus, né? Aí cria todo o problema, né? E assim, Deus fica tão distante, né? Que eles afirmam assim, né? Não podemos entender Deus. Eles afirmam isso, ninguém pode entender Deus. Isso é um erro filosófico também, né? Como eu falei, ele é inconcebível, mas não é incompreensível. Então as pessoas que afirmam que não podemos, ninguém pode entender Deus. Isso é como, vamos dar um exemplo, né? Imagina uns pais que resolvem ter filho, deve ter um filho, tudo bem. Aí quando a criança nasce, os pais decidem, assim, por nenhum motivo, nosso filho nunca vai nos ver, nunca vai nos conhecer. E desaparece. Então, isso é normal? Os pais têm um filho, o pai e a mãe têm um filho, quando a criança nasce, eles decidem, essa criança nunca vai nos conhecer. Isso é loucura, né? Assim? E Deus não é louco. Esse é o ponto, que Deus não é louco, né? Cristo não é louco, na realidade é nosso Pai eterno. Ele é o nosso verdadeiro Pai, o Pai eterno, nosso amigo supremo, né? Ele nos ama de verdade. Então, o que está acontecendo? Por que nós não podemos vê-lo? Por que nós não estamos vendo? Porque nós estamos agindo de maneira inadequada, né? Assim, nós não estamos, como eu falei, nós estamos aproximando dele da maneira certa. E ele fala, se você quer me conhecer, você tem que vir através do mestre espiritual, né? Indague dele submissamente. Não é assim? O mestre é o que leva você até Deus, né? Como as religiões cristãs falam, né? Que Jesus, né, é o caminho que leva você até o Pai, né? Assim? Todas as religiões falam sobre isso. Só que eles têm um defeito, né? Que eles falam que só a religião deles. Esse é outro ponto que eu vou falar agora, que essas religiões judaico-cristãs, elas têm um outro problema, que elas são assim, elas são monoteístas, né? Eles são Deus, mas elas são monoteístas tribais, já falei sobre isso, né? Que só o meu Deus é vivo, o seu Deus é morto. Então, o meu Deus existe, o seu Deus não existe. Olha aí, o ser humano tem alma, o animal não tem alma. Todas essas concepções erradas, né? Imagina. Aí cria essa diferença. E aí cria guerras, guerras, em nome de religião. Não é nada, na realidade a culpa não é de Deus nem da religião, a culpa é das pessoas que não entendem. Porque o monoteísmo tribal é assim, que só mesmo. Então, se você nasceu, se Deus não está naquele contexto histórico ali, então não é Deus. Entende? Olha só. Então isso é um problema. Na realidade, o monoteísmo tem que ser filosófico, né? Deus como falei, como Aristóteles falou, Deus é uma necessidade lógica, tem que existir um Deus, tem que ter um começo, né? Não assim, com o meu Deus, o seu Deus. Não, Deus é Deus, só tem um Deus, não tem dois deuses, só tem um, né? Que é o onisciente, onibenevolente e onipotente. Né? Esse é o Deus único, né? E essas religiões monoteístas tribais, né? Elas vêm de tribos, né? Lá do Oriente Médio, que por tradição já são violentas, ainda são até hoje violentas. Então criou essa concepção errada de religião, né? Por exemplo, por 1500 anos, né, a Europa foi dominada pelo cristianismo, religião religião fanática, fanatismo, né? Fanatismo religioso, só, meu Deus, aí quiseram as cruzadas, assim, ou você aceitava ou você morria, entendeu? Assim, bem pesado. E eles deturparam, inclusive, né, o próprio ensinamento de Jesus, né? Então, Jesus Cristo nunca falou que ele era Deus, mas eles falam que ele falou que ele era Deus.
né? O único livro, o único evangelho que fala que Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim, aquela história famosa, que ele cita, aquele refrão famoso, que ninguém vem ao Pai senão por mim, diz que Jesus falou, foi no evangelho de João. E esse evangelho, ele veio depois dos outros e ele foi violmente contestado. Esse evangelho é violmente contestado, porque não batia, né? Teve muitas brigas. Então a própria igreja teve uma cisão assim, a igreja teve uma hora que a igreja, o cristianismo teve uma cisão assim, os que acreditavam que Jesus era Deus e nos que acreditavam na palavra de Jesus, que ele nunca falou que ele era Deus, né? Então assim, como Jesus não falou que ele era Deus, então Jesus é o Filho de Deus, o servo de Deus, o mestre que leva até Deus, assim. Mas tinha a parte que falava, não, Jesus é Deus, ele é o único, aquela história. E o pior é que esse grupo que falava que Jesus era Deus, né, negando o que Jesus nunca falou, né, afirmando que Jesus nunca falou e negando o que Jesus falou, que eu sou o servo de Deus, ó meu Pai, né? Quando ele está lá na cruz, lá, por que me abandonaste? Ele está falando com quem? Falando com ele mesmo? ali, lama sabachthani, né? Tem esse famoso em latim, né? Ali, por que me abandonaste? Então esse grupo ganhou. E aí a partir daí eles mostraram as garras, né? Quem não seguisse essa filosofia, quem não aceitasse isso, morria. Ou você aceitava que Jesus era Deus, ou você morria. Imagina. Desde o próprio mataram milhares de assim, filósofos cristãos que não acreditavam nisso, não aceitavam isso, eles matavam, né? Eram bruxos, não sei o quê, e punha na fogueira mesmo. Se você não aceitava, você colocava na fogueira, assim, bem violento. Então isso repercutiu hoje no Ocidente. Então quando se fala de religião, as pessoas têm aquela... porque elas remontam, para elas religião significa, né, as religiões judaicas, cristãs e islâmicas, que vêm de tribos, como falei, religiões do Médio Oriente, que são fanáticos, né? São monoteístas, tribais, tribos, né? Aí o pessoal que é inteligente ficou ou ateísta ou agnóstico. Assim, não sei. Então, quando se fala a palavra religião, as pessoas ficam, não pode falar de religião aqui. No mestre espiritual fala, né? Você pode, em qualquer universidade do mundo, né? Principalmente nos Estados Unidos, falar assim, você pode falar sobre religião negando Deus, né? A existência de Deus. Se você fala aí, você aceita. Mas se você fala que você é religioso e fala sobre Deus, aí, não. E se você nega Deus, ou você aceita Deus, você está falando de religião. É como matemática, né? Você falasse que 2 e 2 não são 5, ou falar que 2 e 2 são 4, você está falando uma equação matemática. Você tem que ser um matemático para falar isso, né? Que 2 e 2 não são 5. Quando você está negando que 2 e 2 não são 5, você está falando de matemática. Então, quando você está falando que Deus, na sua concepção, não existe, ou que não é todo poderoso, você está falando de religião. E eles aceitam. Mas quando você fala que Deus existe, que é todo poderoso, não, é fanatismo, não pode falar de religião aqui. Então, tem dois extremos, né? Tem o teísmo, o monoteísmo fanático, e tem, né, que fala, né, que a dúvida, a fé cega, né? Você acredita no Deus e tal, e eu sou meu Deus. Então, realmente cria esse fanatismo, isso chama fé cega. Então, assim como a fé cega cria problema, também a dúvida cega cria problema. As pessoas que duvidam da existência de Deus, não creem na existência de Deus, se chama dúvida cega. Isso também é um grande problema. Então são dois extremos. Então o pêndulo que era de um lado assim, né, religião fanáticas, né, foi para o outro lado, criou o ateísmo fanático, né, a dúvida cega também. Dúvida cega, imagina. Assim como tem a fé cega, tem a dúvida cega. Os dois é farinha do mesmo saco, como fala na minha. Tá bom? Então vamos continuar no próximo vídeo. Muito obrigado. Hare Krishna.